Boa noite! Cheguei para mais uma live e hoje eu continuarei falando sobre trauma de acordo com a psicanálise. Vou esperar mais um minutinho, dá tempo do pessoal entrar. Bora lá então? Começando essa live. Como será que o trauma ele é instalado? Como que ele é gerado? O que acontece no nosso aparelho psíquico para que aconteça o trauma? De acordo com a psicanálise. Boa noite, Diana, tudo bem? Bem-vinda. Pode disparar aviãozinho, convidar mais pessoas. Tá me ouvindo bem? Dá um ok aí pra mim, por gentileza. Tudo certo aí, Diana? Tranquilo? Então eu vou começar. De acordo com a psicanálise, boa noite, Paula, bem-vinda. Quando o indivíduo, ele vivencia um acontecimento, uma experiência que por algum motivo ele não compreendeu, ou seja, ficou indigesto, não foi metabolizado pela psique, a nossa mente, ou seja, o aparelho psíquico, ele pega aquela situação, aquele evento que gerou esse desconforto, digamos assim, e joga para o inconsciente. Lembrando que o aparelho psíquico ele é composto por consciente, pré-consciente e inconsciente. Todos os acontecimentos que nós não compreendemos, que nos causou algum tipo de desconforto emocional, obviamente, portanto que não foi digerido, que ficou ali indigesto, da ordem do psiquismo, a nossa mente, o nosso aparelho psíquico, ele faz esse movimento que se chama de recalque na psicanálise. O que é esse recalque? É como se fosse reprimir, ele reprime esse acontecimento e joga no inconsciente. Mas por que o nosso aparelho psíquico, a nossa mente faz isso? Porque a nossa mente não quer que nós sintamos esse desconforto emocional. A nossa mente não quer que nós sintamos nenhum tipo de dor, nem física e nem emocional. Por isso, o nosso aparelho psíquico faz esse movimento de jogar esse acontecimento indigesto, que não foi compreendido por nós, lá para o inconsciente. Ok? Está ficando claro para vocês?
E esse movimento de jogar para o inconsciente, ou seja, esse recalcamento, tem o objetivo de deixar esse conteúdo traumático quietinho. Esse é o objetivo. Fica aí quietinho aí no inconsciente, porque assim essa pessoa aqui, ela não vai sentir esse desconforto emocional, ela não vai sentir essa dor emocional. Esse é o objetivo. Porém, esse conteúdo traumático, ele não consegue ficar quietinho lá no inconsciente. Ele vai querer se expressar de alguma forma. Só que, como que ele vai querer se expressar? Ele vai querer sair do inconsciente e vir para o consciente. Só que o nosso aparelho psíquico, ele elaborou algumas censuras que são as barreiras, né? Elas têm essa função de barreiras, essas censuras, para que esse conteúdo traumático não saia do inconsciente e venha para o consciente. E essas censuras, que são essas barreiras, são os mecanismos de defesa. Todos nós possuímos vários mecanismos de defesa e, conforme a necessidade, inconscientemente nós começamos a utilizá-los. Mas hoje eu não vou me aprofundar aqui na questão dos mecanismos de defesa. O objetivo desta live é passar de uma maneira mais objetiva para vocês como que o nosso psiquismo, ou seja, como que o nosso aparelho psíquico lida com a questão desses acontecimentos que são dolorosos, que não foram compreendidos, que são os acontecimentos traumáticos, os traumas em si. Então, voltando, quando esse conteúdo traumático fica ali, quietinho, armazenado no inconsciente, essas barreiras, que são as censuras, elas têm o objetivo de impedir que esse conteúdo saia do inconsciente e vá para o consciente. Mas aí eu pergunto, será que essas censuras, será que esses mecanismos de defesa são totalmente eficazes no impedimento deste conteúdo traumático continuar quietinho lá no inconsciente? Boa noite para quem está entrando agora, bem-vinda. Digo para vocês que não. Sabe por quê? Todo conteúdo traumático, todo conteúdo doloroso que foi indigesto, que não foi metabolizado, que foi recalcado, portanto jogado, né? Ficou ali no inconsciente, ele vai tentar se expressar de alguma forma. E como será que esse conteúdo traumático vai se expressar? Porque ele não quer ficar ali quietinho. Esse conteúdo, ele está ali latente. Ele não está esquecido. Ele só foi reprimido, recalcado. Esse conteúdo recalcado, ele vai se expressar através dos famosos e tão conhecidos sintomas. Boa noite, Diana. E os sintomas podem ser vários. Aí, por exemplo, quando um paciente, um analisante,
ou um analisando, que é a mesma coisa, chega no setting analítico, chega na sessão de análise, no atendimento, ele vem com vários sintomas. Aí ele começa a falar sobre os sintomas. Por exemplo, ele pode falar da depressão, da ansiedade. Ele pode falar, por exemplo, da dependência emocional. Ele pode falar, por exemplo, do sobrepeso, de alguma fobia específica, dificuldades em relacionamentos e tantos e outros sintomas. Porém, a psicanálise, enquanto método terapêutico, não tem como objetivo focar nos sintomas. O objetivo da psicanálise é conduzir a análise, portanto, o tratamento terapêutico, de forma a descobrir, através de uma investigação, o que foi que aconteceu, o que foi que gerou aqueles sintomas que o analisante chega no setting analítico se queixando. O que gerou? Qual foi a causa? Por isso que o processo em análise é um processo moroso. Ele leva um tempo. Boa noite, Cíntia. Bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Ah, linda é você, minha mentora extraordinária e maravilhosa. Estou querendo muito fazer uma live com você, mas de manhã, por enquanto, eu não consigo. Espero que em breve eu consiga ter esse privilégio de fazer uma live com você. Voltando aqui. A nossa mente, enquanto aparelho psíquico, quando ela recalca o conteúdo que foi indigesto, que não foi metabolizado, portanto, que não foi compreendido pelo sujeito, esse conteúdo fará de tudo para se expressar. E ele se expressa através dos sintomas. É como se os sintomas fossem a voz daquele trauma. Então ele está ali emitindo uma mensagem. Algo não foi compreendido, existe algo aqui que foi recalcado, que está no inconsciente, que precisa ser compreendido pelo sujeito. Enquanto essa compreensão não acontece, esse conteúdo recalcado, portanto, traumático, continuará a produzir sintomas e sintomas. Tá ficando claro para vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, partilhar algo, fiquem à vontade. Para quem entrou agora, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui falando como que acontece o trauma na visão psicanalítica, como que a psicanálise define o trauma, o que acontece na nossa mente, especificamente no aparelho psíquico, que faz com que o trauma seja gerado. Na verdade, não é a nossa mente quem gera o trauma. São os acontecimentos que ocorrem e quando a pessoa ela não consegue digerir aquele acontecimento, aí sim possivelmente um trauma será gerado. Cada sujeito lida muito particularmente com as situações que lhe acontecem.
Não é porque um determinado evento traumatizou a Renata que esse mesmo evento irá me traumatizar. Portanto, o que determina o trauma não é o evento, o acontecimento, a vivência, uma determinada experiência. Não. O que determina o trauma, de acordo com a psicanálise, é como aquela pessoa lidou com aquela situação. Isso, portanto, é muito subjetivo, muito particular do sujeito em questão. Aí existem uma série de fatores que estão envolvidos. Uma criança, por exemplo, quando sofre abuso sexual, claramente ela não terá condições, estrutura para compreender aquele evento. Por isso que na grande maioria das vezes, qualquer criança que passa por qualquer tipo de abuso, em específico sexual, fica sim traumatizado. Pode acontecer de não traumatizar? Pode, mas é muito raro. O que acontece então para que uma criança que, por exemplo, passa por um abuso sexual não fique traumatizada? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se essa criança ela teve voz, uma voz que foi validada, ou seja, se ela contou a situação para um adulto, um cuidador de confiança, e ela foi validada, ou seja, ela foi creditada, acreditaram no que ela disse, não desmereceram a fala daquela criança, não tornaram aquela fala, não desmentiram, não colocaram em xeque, não questionaram, não colocaram em dúvida. Se ela foi acolhida, se ela foi amparada, existe sim a possibilidade daquela criança não ficar traumatizada. Para que um trauma seja gerado em uma criança, que passa por isso, várias questões estão ali fazendo parte desse contexto que são extremamente relevantes. Quem foi o abusador, a idade do abusador, geralmente existe uma assimetria quando o abusador é uma pessoa mais velha, bem mais velha. Qual era a relação que aquela criança tinha com o abusador antes do acontecimento? Era uma pessoa muito próxima, não era? Então, tudo isso, todos esses fatores determinarão se será gerado o trauma ou não. Geralmente, quando o abuso acontece em um contexto intrafamiliar, muito provavelmente sim será gerado o trauma. Quando o abusador tem uma maior proximidade, vínculo, até mesmo ligação consanguínea, aí é muito mais delicado. A possibilidade de se gerar um trauma só aumenta. A Renata colocou o seguinte aqui: e muitas vezes pode acontecer algo que, ao nosso ver, não foi nada demais e a criança não soube elaborar dentro dela, pode virar um trauma. Exatamente, Renata. Quando não acontece essa elaboração, ou seja, essa compreensão desse fato, esse evento em específico, se não metabolizou, se não digeriu na psique, a criança provavelmente sim ficará traumatizada. E eu reforço, isso é muito subjetivo, isso é muito relativo. Ontem eu disse e eu faço questão de repetir,
nós não podemos julgar sob hipótese alguma, menosprezar a fragilidade emocional de ninguém, mesmo sendo um adulto. Cada um tem a sua estrutura para lidar com determinados acontecimentos. Pessoas possuem suas fragilidades emocionais e nós temos que ter mais que empatia, nós temos que ter humanidade, respeito. Não é uma questão de frescura, não é porque fulano é fraco, não. Cada um lida de uma forma. A maneira como eu lido com determinadas coisas do campo emocional é diferente da maneira como a Renata lida, por exemplo. Tudo isso tem muito peso, tudo isso determinará a formação ou não de um trauma. Bem-vinda para quem está entrando agora, Letícia, Bianca. Boa noite, Alessandra, Mama Brusqueta, bem-vinda. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que é possível haver cura sobre qualquer tipo de trauma? Mesmo que seja um trauma muito enraizado, um trauma, como se diz no senso comum, muito forte, um trauma onde ele limita de uma maneira muito agravante a vida do sujeito. Será que em um caso assim é possível haver cura através da análise, através da psicanálise? Possivelmente sim, mas depende de uma série de fatores. Aí aqui eu já pergunto e respondo para vocês. A pergunta é a seguinte: a psicanálise cura? Sim, a psicanálise cura. Só que o sujeito, o indivíduo que está ali em análise, o analisante, o analisando, o paciente em questão, ele precisa se implicar no processo. Gravem bem essa palavra, implicar. Ou seja, o profissional, psicanalista, um analista, que estará ali conduzindo esse tratamento, ele fará com que o paciente se implique nesse processo, ou seja, que ele se autorresponsabilize. O analista ele não conduzirá o paciente, mas sim o tratamento. Se o paciente não se implica, não se autorresponsabiliza, não se envolve, não se entrega ao processo, aí nem a psicanálise, nem outro tipo de terapia será eficaz, dará resultado, promoverá a cura emocional que aquela pessoa precisa. Mas especialmente na psicanálise, o paciente em questão, se não se implicar no processo, dificilmente a cura por completo acontecerá. Sim, o sujeito precisa querer ser curado e colaborar no processo da análise. Exatamente. Exatamente. Mas existem questões e questões. Existem casos onde o paciente ele não quer ser curado. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui hoje. Mas é complexo, porém é possível. É complexo, mas é possível. Perguntaram para mim na caixinha e eu respondi. Tá lá nos meus stories falando sobre isso. Ok, meu povo. Alguém aí tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa ou partilhar mais uma coisa? Renata, é muito complexo, é muito delicado.
É um trabalho bem devagarzinho, com muito cuidadinho, que tem que ser feito, que tem que ser estabelecido, é um passo de cada vez. Pensem comigo, nós estamos ali lidando com dores emocionais, então é muito delicado. Ontem eu até comentei na live que se o profissional não tiver preparo, não for adequado, ele pode até mesmo tocar em questões muito delicadas e machucar ainda mais aquela pessoa que já chega ferida ao consultório, ao setting analítico. Tem muita gente e muita gente vem achando que é um passe de mágica esse processo. Exatamente, o imediatismo das pessoas. As pessoas muitas vezes acham que um processo terapêutico é um fast food. Você vem, faz 3, 4 sessões e acha que tá tudo ok, tudo resolvido. Vai melhorar? Vai. Pode dar resultado? Pode dar resultado até no primeiro atendimento. Porém, você não vai resolver uma vida emocional de 20, 30, 40, 50 anos em 2, 3, 4 sessões apenas. Mas isso vai muito da ética, do profissionalismo, do analista, de deixar isso bem claro para o paciente. É processo. Não existe eficácia em análise sem processo. Ok? Existe aí mais alguma pergunta? Querem compartilhar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Ficou claro aí para vocês? Como que o nosso aparelho psíquico se movimenta com relação a esses acontecimentos indigestos que não foram digeridos, que ficaram incompreendidos por nós? E eu quero finalizar então essa live dizendo que muito do que nós vivemos na vida adulta é reflexo da nossa infância. Muitas questões emocionais mal resolvidas, muitas dores emocionais, muitos traumas que ainda são percebidos na vida adulta foram originados, na grande maioria das vezes, lá na infância, especialmente até os 7 anos de idade, que é uma fase extremamente importante. E até os 7 anos nós teremos aí o chão por onde nós pisaremos durante toda a nossa vida. E assim eu quero finalizar a live de hoje, agradecendo por todos que passaram aqui, especialmente a você que permaneceu até o final. Eu deixarei essa live salva lá no feed. E se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para mim no privado, lá no direct, não tem problema. E eu quero aproveitar também, compartilhar com vocês que eu lancei recentemente o meu e-book sobre o trauma da rejeição. Para quem quer conhecer um pouco mais essa questão do trauma da rejeição, que deixa aí vários e vários sintomas, que limita muito a vida da pessoa também. Esse e-book, ele foi feito com muito carinho. Ele é para qualquer pessoa, ele é uma linguagem muito fácil, extremamente acessível. Boa noite, Natália, bem-vinda. Não é voltado para psicanalista, é para psicanalista também, obviamente, mas ele tem uma linguagem de muito fácil entendimento. Ali eu abordo sintomas, eu abordo a origem, ali eu dou dicas práticas para lidar com várias situações. E esse e-book, ele pode ser um primeiro passo rumo à superação do trauma da rejeição. Vai ajudar? Com certeza, mas jamais
substituirá o processo terapêutico em análise. No mínimo, é para quem quer saber mais sobre trauma da rejeição, obter ali um pouquinho mais de conhecimento. Eu disponibilizei esse e-book ali na Hotmart, que é uma plataforma extremamente segura, confiável, com um preço extremamente acessível, dá para parcelar, ficam 6 parcelas de R$ 8,64, se eu não me engano, R$ 8,64, nem R$10. Muito acessível. Quem quiser mais informações pode me chamar, tá no link da minha bio, você clica lá, você cai direto na página de venda da Hotmart, ok? Aí você efetua o pagamento e você recebe automaticamente no seu e-mail, tudo automatizado, muito simples. Muito obrigada mais uma vez, vou finalizando por aqui. Quem quiser acompanhar desde o início, eu vou deixar salvo lá no meu feed. E eu volto para nós falarmos mais um pouco sobre a questão do trauma na visão psicanalítica. Provavelmente eu ainda abordarei com vocês os mecanismos de defesa que o nosso aparelho psíquico elabora em uma tentativa de nos privar das dores emocionais. Tentativa. Obrigada mais uma vez, um forte abraço, uma excelente noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.